E deputada Mônica. Eu também, presidente. Ok. Senhor presidente, esse tema é intolerância religiosa. É um tema que eu já acompanho há algumas décadas. Inclusive, eu já até fui ameaçado de responder inquérito aqui numa delegacia no Rio de Janeiro por conta de uma opinião, simplesmente uma opinião que eu emiti, e aí uma autoridade policial do Rio de Janeiro ameaçou-me a abrir um inquérito policial contra mim para investigar a minha opinião. Tem até hoje guardado esse e-mail lá, arquivado comigo, simplesmente porque eu emiti uma opinião. Na ocasião, eu ia levar o assunto ao conhecimento da imprensa, eu não era político, não era envolvido com político, eu era militar, eu era subtenente do Exército, e aí por conta disso, até advogado me procurou, já tem emissora de televisão me procurando para dar entrevista, só que se abrisse o inquérito policial e o assunto ganhasse as páginas de jornais, eu poderia ser prejudicado na minha promoção interna dentro do quartel, porque o Exército é muito rígido nessa questão de promoção. Para evitar isso, eu preferi abandonar. A questão da intolerância religiosa, senhor presidente, ela é subjetiva, eu entendo ser subjetiva. E eu cito 3 exemplos que aconteceram na semana passada e simplesmente a gente contou com o silêncio sepulcral da comunidade internacional e brasileira. Uma brasileira, mulher, negra e cristã, foi assassinada dentro de uma igreja católica na França. Não ouvi nenhum pronunciamento de entidades internacionais ou nacionais ou aqui estadual, repudiando o ato brutal, terrorista, contra uma mulher. Eu não sei onde estavam os grupos, mexeu com uma, mexeu com todas. Negra, eu não sei onde estavam os grupos que dizem defender os movimentos negros, e de intolerância religiosa, eu não sei onde estavam os grupos que dizem combater a intolerância religiosa. Horas depois, senhor presidente, na mesma cidade, na França, um padre foi esfaqueado. Não houve comentário algum de ninguém em âmbito internacional e nacional, à exceção de padres da Igreja Católica e alguns grupos religiosos e conservadores, evangélicos e de direita que repudiaram o ataque. Horas depois, senhor presidente, a Igreja Batista da Filadélfia, nos Estados Unidos, foi atacada também. Não houve reação alguma. Então, senhor presidente, o que passa para mim, o que passa para a sociedade de uma forma geral, é que os cristãos, eles podem ser massacrados, vilipendiados, ridicularizados, zombados, e ninguém vai reagir. De acordo com a organização internacional Open Door, ou Missão Portas Abertas, mais de 250 milhões de cristãos foram atacados ao redor do planeta, na América Latina, na África e na Ásia. E não houve reação internacional. Pelo contrário, senhor presidente, o presidente Bolsonaro foi na ONU e pediu para que os líderes internacionais ajudassem a combater a cristofobia, e foi objeto de escárnio e de ataque por conta da sua opinião. Então, senhor presidente, mais uma vez, eu, como cristão, entendo que o tema intolerância religiosa, ou seja, o achincalhe, a zombaria, o esculacho aos cristãos, pode ocorrer porque não vai ter reação. Agora mesmo, o programa Porta dos Fundos continua liberado para ser exibido. Aquele ataque aos católicos, onde Jesus é demonstrado como personagem gay. Quando Jesus é vilipendiado, a igreja é vilipendiada, a Bíblia Sagrada é vilipendiada. Quando os evangélicos, os católicos, eles são atacados até mesmo em nome da arte, dentro da Marquês de Sapucaí, quando tem lá um símbolo católico sendo esculachado, ninguém fala nada, ou seja, não é intolerância religiosa. Agora, se fosse de uma outra religião, até a Organização das Nações Unidas, até a União Europeia estaria sendo acionada. Ressalto, senhor presidente, para encerrar minhas palavras, tudo não passa de uma retórica, como disse Sócrates na antiga Grécia. Temos que ter cuidado com os sofistas. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Carlos. Declaração de voto.